você é nascido de novo. É nova criatura. Já não vive mais nas trevas, já não vive mais no pecado. Então você tem um chamado de Deus. Você é um escolhido de Deus. E todo aquele que tem um chamado, que é escolhido de Deus, veja bem, tem um compromisso com Ele. Não é com o pastor, não é com o diácono, é com o Senhor que você tem um compromisso. Cada um de vocês tem um compromisso com o Senhor. Existe uma frase muito forte e certa. Onde não existe comprometimento, não existe crescimento. Onde não existe comprometimento, não existe crescimento. Está entendendo, igreja? Se você não compromete numa causa, você não vai crescer nela, seja qual for. Se você trabalha numa empresa, dá um exemplo, você trabalha numa empresa, mas se você não tem compromisso com aquela empresa, você acha que o seu patrão é bobo de aumentar o seu salário, ele vai te observar. Ele vai ficar te observando. Se você não vestir a camisa, ele vai ficar te observando. Ah, ele não está fazendo hoje, por que eu vou aumentar o salário? E não é diferente na obra de Deus. Mas quando você compromete naquilo, você coloca as suas mãos, coloca os seus pés, aí você vai decolar. Aí você vai crescer. Aí você vai explodir. Porque você colocou as suas mãos, os seus pés, você já tem comprometimento com aquilo, a sua causa com Deus. Então você vai decolar. Vira pro seu irmão lá assim, então você vai decolar. Então você vai explodir. Você vai explodir. Porque você tem comprometimento. Você tem um compromisso com as coisas de Deus. Você vai crescer onde você estiver. Você vai fazer diferença onde você estiver. Aonde você crescer, você vai expandir. Porque você já tem um compromisso com Deus. Amém, igreja? No reino de Deus não é diferente, não. Quando você tem compromisso com a obra de Deus, com a causa de Deus, irmãos, quando você tem compromisso com o Senhor, quando você tem compromisso com o Pai, da bênção, da vitória, do milagre, quando você tem compromisso com o Senhor, quando você abre mão de determinadas coisas, quando você abre mão de circunstâncias, quando você abre mão de pecado, quando você abre mão do seu eu, você vai crescer. Glória a Deus! Quando você tem compromisso com a obra de Deus, você vai ser bênção aonde você estiver. E não é só você, não, é você, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, o seu relacionamento, o seu ministério, tudo vai crescer. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque o Senhor é fiel. Quando você é fiel com Ele, o Senhor é fiel com você. Quando você é fiel com Deus, você pode ter certeza que o Senhor vai fazer o impossível para acontecer na sua vida. O Senhor faz isso, irmãos, igreja. E você pode ter certeza que você vai brilhar. Porque você é nascido de Deus. Você vai brilhar. Vai brilhar. Tudo que você fizer vai dar certo. Em nome de Jesus. Tudo. Você nasceu de Deus. Vira para o seu irmão lá assim, você nasceu de Deus. Agora eu quero que você abra lá em 1 Colossenses. Não é minha palavra não, tá? Só para você entender o que vai ser a palavra. Abra lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Louvado seja o teu santo nome. Não é a palavra agora, pode ficar sentadinho. Eu vou ler aqui, 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Quem achou, diga achei. Então diz assim, capítulo 1, versículo 13. Não é 3 não, irmãos, desculpa. É 13. Que diz assim, 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou, Ele nos transportou do império das trevas
esse reino? O reino de Deus. Tirou você, vem cá, meu filho, você é meu. Olha o que eu aprendo com esse versículo. Foi Deus que tirou você. Foi Deus, foi o Senhor. De lá. Ele tirou você do império das trevas, da maldição, da condenação do pecado, de tudo que era errado. Te arrancou de lá e pegou você com as mãos poderosas e amorosas e disse assim: vem cá, meu filho. Eita glória! Você entendeu, igreja, que eu disse? Tirou você do pecado, da maldição, da condenação, de tudo que era errado. Te arrancou de lá. Foi Ele que te tirou de lá. Foi Ele. Glória a Deus. Amém. E te transportou para o reino. Existe algo nesse versículo que é muito forte. A diferença entre o reino e o império das trevas. Vou explicar para você. O reino é diferente do império. Por que é diferente? O império é um e o reino é outro. Olha o que diz o império. Império é domínio, opressão. Toda pessoa que vive no império é escravo do imperador. Que diz o império. O reino é diferente. Para você estar no reino, olha que diferença. E viver lá, você tem que ser colocado lá. Segundo, você tem que ser nascido, fazer parte sacerdotal. Você tem que fazer parte do reino. A diferença do reino e do império das trevas. No reino você nasce lá. Você não faz parte, você faz parte. Você tem uma nova chance de ser colocado no reino. O império você é tratado como escravo. Está entendendo, igreja? Você é subjugado, você é dominado. Você vive em meio à opressão. Mas a Bíblia nos diz que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de Deus. Eita glória! Você foi transportado. Glória a Deus! Você foi tirado do império das trevas e transportado para o reino de Deus. Olha a diferença. Então você é nova criatura. Como eu disse, você já não faz parte do pecado. Então o que diz? E foi o Senhor que escolheu. Ele que quis assim, que você fizesse parte do reino dele. Vira para o seu irmão lá assim: você foi escolhido para fazer parte do reino. Eita glória! Então quando você faz parte do reino, você vence tudo. Quando você já faz parte do reino de Deus, você vence as lutas, vence as provas, vence as potestades, vence os ventos, vence os vendaval, porque você já foi transportado para o reino de Deus. Você já é diferente. Você já é filho de Deus. Então você já é diferente em todos os aspectos. Porque você já não vive mais nas trevas. Você já vive no reino. Louvado seja o nome do Senhor. E tem alguém feliz por causa disso aqui nessa noite? Você já não faz parte do império das trevas, mas faz parte. Senhor, Glória a Deus. Muito obrigado por eu ter essa chance. Muito obrigado por eu ter essa mais oportunidade, porque é o Senhor que te escolheu. Igreja, foi o Senhor que escolheu você a dedo. É o Senhor que quer que você faça parte dessa história. Quer que você faça diferença nessa terra. Ele quer você. Vê se a gente consegue. Você mostra assim. Ele quer você. Irmãos, fazer parte do reino de Deus é bom demais, é maravilhoso. Fazer parte do reino de Deus é bom demais. É maravilhoso. Entenderam por que agora? A diferença entre o reino e o império das trevas? Fala para o seu irmão, você entendeu? Agora eu vou trazer a palavra e vou pregar para você. Agora você vai abrir lá em Mateus. Eu gostaria que você ficasse de pé agora nesse
momento em nome de Jesus. Você vai abrir lá em Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. A Bíblia, vai em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Jesus junta uma multidão, paga uma mensagem fortíssima e depois ele chama os discípulos para um cantinho lá e fala assim: você achou já? Já achou? Aquele que não tiver com a Bíblia, auxilia aí os visitantes em nome do Senhor Jesus. Quem achou, fala assim: achei. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Diz assim, amém? Acharam, né? Glória a Deus. Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Vamos voltar aqui no versículo 15. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que encontram na casa. E assim brilhe também a vossa luz. De quem que é essa luz? Deus. Não. De quem que é essa luz?